E certamente você já ouviu falar em nepotismo. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, nepotismo é o ato de favorecer parentes nas relações de trabalho ou emprego, algo que infelizmente tem acontecido ao longo dos anos em relação ao poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. Aqui na nossa região surgiram queixas sobre alguns municípios que estariam sendo registrados casos de nepotismo. Veja na reportagem de Magno Wendel e Edivaldo Coelho. Em Garanhuns, o prefeito Sivaldo Albino e o presidente da Câmara, Johnny Albino, são irmãos. Quanto a isso, não há problema, já que ambos foram eleitos pelo voto e integram poderes diferentes, o executivo e o legislativo. Só que o presidente da Câmara decidiu nomear o sobrinho dele, que é filho do prefeito, para ser gerente de comunicação institucional e gestão política da Câmara. O promotor de justiça do município, Domingos Sávio, entendeu que essa nomeação indica nepotismo. Por isso, ele recomendou que o presidente da Câmara afaste o filho do prefeito da função na Câmara de Vereadores. A prática do nepotismo é vedada pelo artigo 37 da Constituição Federal e pela súmula vinculante, número 13, que é ditada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, em se tratando de um cargo de natureza administrativa, como é esse caso particular, em que o presidente da Câmara nomeou um sobrinho para gerente de departamento, uma função essencialmente administrativa, nós entendemos que está contrário ao direito vigente. Então, nesse sentido, ressalvando sempre o nosso respeito a todas as autoridades, de maneira particular ao senhor presidente da Câmara, nós recomendamos que seja afastado o sobrinho do presidente da Câmara que o nomeou. O prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino, informou que o filho dele decidiu pedir renúncia ao cargo na Câmara de Vereadores. Meu filho, Caio Albino, tomou a iniciativa, já comunicou inclusive ao presidente da Câmara, John Albino, pedindo a sua exoneração do cargo de articulação política que ele exercia na Câmara nesse período aí de menos de 2 meses. O prefeito disse ainda que o Ministério Público também consultou o Poder Executivo para saber por que o prefeito nomeou a própria irmã como assistente de gestão administrativa na prefeitura. O cargo, que seria caracterizado como técnico, não poderia ser ocupado por uma parente indicada politicamente. Recebemos uma recomendação do Ministério Público, na verdade uma consulta com relação à minha irmã Sandra Albino, tá? Em um contrato na Secretaria de Educação. E nós já informamos que foi um contrato temporário, um contrato emergencial, um período de 2 meses, que se encerra agora dia 28 de fevereiro e não será renovado. Na Prefeitura de Garanhuns, há outros parentes do prefeito ocupando cargos na Prefeitura, como o irmão dele, que é secretário de Infraestrutura, o primo, que é secretário de Comunicação, e a prima, que é secretária de Educação. Sobre isso, o prefeito explicou que, como ocupam cargos de confiança por nomeação política, não haveria impedimento legal para que assumissem as funções. Eu acho que quando a gente tem pessoas competentes para exercer qualquer cargo, a gente não pode simplesmente, se a lei permite, excluí-los porque tem um parentesco. Se a gente for nessa linha, vai se imaginar que alguém que se tenha uma capacidade para exercer uma função pública em alguma prefeitura, não vai exercer de um lado porque o outro é adversário. E na hora que você está no mandato, que é um aliado, que é familiar, aí você não pode, porque é seu familiar. Este advogado, que é especialista em direito público, explica que não há uma lei específica que trate de nepotismo. Há fragmentos na Constituição que remetem ao tema. Por isso, muitas vezes há brechas que deixam dúvidas sobre o entendimento do assunto. Ainda existem diversas prefeituras que incorrem no nepotismo ou nepotismo cruzado, dentre outros tipos que a doutrina nos traz, mas que a gente não consegue abarcar esses casos, esses cargos, por não conseguir identificar propriamente aquele nepotismo ali. Não é basicamente porque a pessoa é formada em tal área que ela poderá exercer o cargo de secretário, que a gente sabe que é um cargo extremamente técnico dentro da cidade, dentro do município. A gente tem que estudar caso a caso para poder analisar e trazer se é um caso de nepotismo ou não. Aqui em Belo Jardim está em tramitação na Câmara Municipal um projeto de lei que altera alguns itens de uma lei já existente que trata do nepotismo. Esse assunto tem gerado repercussão aqui no município.
Em Belo Jardim, há uma lei municipal contra o nepotismo que é rígida e não permite que parentes de políticos que tenham cargos em gestão municipal assumam cargo público no município, nem na Câmara de Vereadores. A lei municipal foi criada por Gilvandro Estrela, quando ele era vereador. Hoje, ele é prefeito da cidade, mas depois que assumiu a prefeitura, ele mesmo descumpriu as regras que criou e nomeou o filho do presidente da Câmara, que é aliado dele, para assumir um cargo na prefeitura. Pouco tempo depois, veio a exoneração. O jovem foi tão ético que ele chegou para mim aqui e disse: prefeito, infelizmente a minha nomeação está ferindo a lei atual e eu quero que o senhor me exonere. E eu de imediato exonerei. Após a exoneração, um vereador aliado ao prefeito e ao presidente da Câmara elaborou um projeto para mudar a lei. A bancada de oposição diz que as mudanças afrouxam o combate ao nepotismo no município. A lei que foi aprovada em 2017, ela ampliou o entendimento de nepotismo no município. A alteração que é proposta é para dizer que pode, né? Só não pode na secretaria onde o parente é chefe, mas em qualquer outro lugar do município pode. Então, esse projeto, essa mudança atende unicamente os parentes, como nós falamos, não é para atender o povo ou para fazer algo que venha beneficiar o povo. Como só 5 dos 15 vereadores foram contra, o projeto foi aprovado e enviado para o prefeito, que decidiu reprovar as mudanças feitas e manter o projeto original que ele mesmo tinha feito. Agora o assunto vai voltar para a Câmara. E se a maioria dos vereadores optarem novamente por votar pelo fim das medidas mais rígidas de combate ao nepotismo, a lei mais branda será promulgada e vai passar a valer. Se a súmula vinculante permite, isso não significa dizer que a gente vá querer radicalizar a tal ponto de não fazer a lei ser cumprida. Mas eu mantenho o meu posicionamento de ser contrário ao que foi mudado, né? Espero que a Câmara mantenha o veto, mas o poder é independente, é livre, e se porventura for diferente, eu tenho que respeitar, né? A oposição espera manter a lei mais rigorosa para evitar que os políticos que ocupam cargos na gestão municipal nomeiem parentes do município. Que história curiosa essa, não é? Então a gente vai ficar acompanhando para saber qual vai ser o desfecho aí dessa história lá em Belo Jardim. Pelo que a gente entendeu aí, existe uma lei mais rígida de combate ao nepotismo, né? Esse favorecimento a familiares. E há agora a possibilidade de um certo relaxamento, de que a lei seja mais branda nesse sentido. Então, como esse projeto vai voltar aí para a Câmara, vamos entender, não é? E saber qual vai ser o posicionamento agora dos vereadores depois desse veto do prefeito. Quando tiver esse desfecho, a gente traz para você aqui no AB1.